E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Micaías, faço parte do grupo da Edilza e da Kenan. O nosso vídeo é focado no tema recomendações básicas para o dimensionamento de terraços. Então, eu vou falar um pouco sobre definição do que é o terraço, do que seria o terraceamento, qual a função do terraceamento. O terraceamento também serve como uma das práticas conservacionistas para a captação de água. Mais adiante, meus colegas, tanto a Kenan quanto a Edilza, vão estar falando melhor sobre as recomendações propriamente ditas, né, básicas para o dimensionamento de terraços. A gente vai ver que tem relação com a textura do solo, ou seja, se o solo é arenoso, ele tem um distanciamento entre esses terraços. Já um solo mais argiloso, ele tem uma diferença de espaço entre um terraço e outro menor ou maior. Isso vai variar conforme a textura do terreno. E a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Muito bem, eu estou olhando para cá porque eu estou acompanhando as anotações para passar certinho tudo isso para vocês. O terraceamento é a mais importante prática mecânica do controle da erosão desde que bem manejado. Ou seja, dentro daquelas práticas conservacionistas que a gente viu na sala de aula, tanto da parte edáfica, vegetativa, a mecânica, o terraceamento faz parte de uma prática conservacionista dentro da mecânica. Consiste em que? Na locação e na construção de estruturas no sentido transversal à declividade do terreno. Então, se o terreno está assim, nesse sentido, o terreno está caindo, um exemplo, declive, o terraceamento vai na transversal, ou seja, passar na frente dessa declividade, com o objetivo de reduzir a velocidade da enxurrada e seu potencial de destruição dos agregados do solo causando erosão, como também de subdividir o volume do escorrimento superficial, possibilitando a infiltração da água no solo. Ou seja, com as chuvas, e até o professor estava explicando em sala de aula que, por exemplo, numa noite choveu mais do que o esperado, mas o solo estava seco, então o solo reteve parte dessa água e não causou perca do solo, não causou erosão. Porém, se o solo já está encharcado, se existe uma quantidade maior de chuvas, mais dias chovendo, provavelmente esse solo vai se perdendo por escorreamento decorrente da chuva. O terraceamento é uma prática conservacionista usada para captar água e para evitar, então, que o agregado do solo se perca. Ok, dando continuidade. A eficiência do terraceamento está em fazê-lo combinado com outras práticas conservacionistas, como plantio em nível, manejo de restos culturais, culturas em faixas, adubação verde, correção química. Percebam que só o terraceamento em si, ele não é suficiente para você, como que eu posso dizer assim, perder o solo por conta das chuvas. O terraceamento ele precisa estar unido a outras práticas conservacionistas. E quais são essas práticas? Plantio em nível, manejo de restos culturais, palhada, culturas em faixas, ou seja, você vai plantar seja, enfim, qual cultura for, de acordo com a declividade. É claro que assim, a gente já está falando aqui de plantio em nível, mas se o seu terreno ele não é nivelado, se ele tem uma certa declividade, se você se utilizar também de plantio de culturas em faixas que acompanham essa declividade do terreno, isso vai evitar também a erosão ali na sua terra. Adubação verde. O que é essa adubação verde? Então você vai escolher ali uma cultura, seja uma braquiária, seja um milheto, por exemplo, para cobrir esse solo, para o solo não ficar nu, não ficar desnudo, porque um solo desnudo, ele tem maiores chances de se perder por conta da chuva, por conta do vento também, certo? Então, todas essas práticas juntas vão ajudar a evitar a erosão do seu solo. Muito bem, vamos falar agora sobre
o terraço em si, o terraceamento em si, ele é composto de duas partes. Ele é composto por um canal coletor, de onde é retirada a água, e por outra parte, chamado de camalhão ou dique, construído com a terra movimentada do canal. A gente vai ver aqui na imagem, eu vou colocar uma imagem bem aqui, para vocês acompanharem comigo. Eu vou tentar explicar de uma forma prática, para vocês entenderem como que funciona o terraço. Na imagem aqui acima, a gente está vendo de uma forma transversal, então, digamos assim, aqui está o declive, certo? Aqui está o terraceamento, como a gente tinha falado que ele tem que estar na transversal, e aí fez um corte assim, ó, como se tivesse feito esse corte, e essa imagem que a gente está vendo é exatamente assim, um corte transversal de um terraço com seção trapezoidal. Então, esse B maiúsculo aqui, ele significa base maior do trapézio. O B minúsculo é a base do canal do terraço. O B minúsculo aqui, tá? Ele é a base ou também é a base menor do trapézio. Então, o B aqui de cima, base maior do trapézio. O B minúsculo é a base menor do trapézio. Aqui está o camalhão. Vocês vão ver aqui que tem algumas letras. O L representa a largura da crista, aqui do camalhão ou dique. H representa a altura do camalhão. Deixa eu ver o que mais a gente pode. Aqui, talude do canal, certo? E deixa eu ver o que mais. Acredito que seja isso. Muito bem, acredito que seja isso. Então vocês estão vendo aí na imagem, tudo certinho? Tá bom? Vou passar adiante agora para as minhas próximas colegas.